Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como tá todo mundo? Tá todo mundo beleza? De Creuza, todo mundo bem? Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, para que eu possa saber que vocês estão gostando desse conteúdo para me trazer mais para vocês, tá? E lembrando, se você tiver um relato que você gostaria de ver gravado aqui no canal, lido por mim, tá? O e-mail é fatosreaisesobrenaturais@hotmail.com. Aí vocês enviam lá que eu conto, tá bom? Sem mais delongas, vamos logo ao relato, que eu também tô muito curiosa para saber do que se trata. Mas eu dei uma olhadinha assim meio por cima, me parece muito interessante. Então vamos saber do que se trata? Vamos? Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. E quem nos mandou esse relato foi uma moça, tá? Porém, ela vai contar uma história que foi contada pra ela. Alguém contou essa história pra ela, tá? Então vamos lá. Essa história não é minha, mas como foi contada pelo próprio a mim. Eu achei interessante contar. Muito obrigada. John tinha 7 anos de idade na época em que isso aconteceu. O seu pai, Eric, sempre o colocava na cama de casal quando saía para trabalhar e dizia ao filho: "Agora você é o homem da casa, cuida da mamãe até eu chegar." John, mais que dormindo do que acordado, balançava a cabeça afirmativamente. Seu pai apagou a luz, fechou a porta lentamente. John se aconchegou mais perto da sua mãe para dormir quando ouviu a porta se abrindo. Achou que seu pai havia esquecido alguma coisa e voltou para pegar. Só que logo em seguida, John ouviu o carro de seu pai dando a partida e o portão da garagem se abrindo. Percebeu que não era seu pai que estava no quarto. Quando ele se virou, ele viu uma mulher com roupas sujas e rasgadas, com os cabelos bagunçados, de olhos assustadoramente negros, olhando fixamente para ele. Quando John tentou se levantar e gritar por sua mãe, a mulher pulou em cima dele e ele apagou. A partir daqui, a história é contada por Laura, a mãe de John. Laura acordou com John tendo um ataque epilético e grunhindo. Ela pulou da cama, acendeu a luz de imediato, tentou acalmar o seu filho, mas os espasmos ficavam cada vez mais intensos. Ela então ligou para o Eric, que voltou para casa, pois ainda estava no meio do caminho para o trabalho. Ao chegar em casa, colocaram John no carro e foram para o hospital. Ao chegar lá, os médicos sedaram John, já que os medicamentos não estavam fazendo efeito. Começaram a fazer uma bateria de exames que, para surpresa de toda a junta médica, não davam em nada. Os médicos colocaram John em um coma induzido para evitar danos cerebrais e continuaram com os exames. Porém, os resultados eram de uma criança sadia. Depois de 2 semanas, os médicos tiraram John do coma para ver como ele reagiria e notaram que as crises epiléticas tinham cessado, porém John não falava. Parecia não ouvir e não respondia a estímulos. Após um mês, os médicos não sabiam o que fazer para Laura e Eric e resolveram dar alta para o John. E aconselharam procurar ajuda na psiquiatria. Eric e Laura, vendo o estado de seu filho, não tinham mais motivos para sorrir e se fecharam para amigos e familiares. Porém, Laura não aceitava o estado que seu filho se encontrava e começou uma busca incessante na procura de alguém que pudesse ajudar o seu filho. Numa dessas buscas, Laura leu arquivos científicos de uma psiquiatra que era revolucionária no campo da neurociência. Mas conseguir uma vaga para ser atendida era uma missão impossível. Entre um afazer e outro, Laura ligava para a clínica, comparecia pessoalmente e não sabe se por pena por parte da secretária ou insistência, ela conseguiu um encaixe após 4 meses de peregrinação. No dia da consulta, a Laura chegou 1 hora adiantada, mas esperou como se fosse o último dia de sua vida. Finalmente, a recepcionista gritou o nome de John, o que fez Laura saltar da cadeira e entrar
porta dentro com seu filho nos braços. A médica estava guardando umas fichas em seu arquivo quando se virou para Laura com os olhos arregalados, olhando para John no colo dela e disse: "O sangue de Jesus te repreenda." Laura se assustou, mas ela ficou sem reação. A médica colocou a mão no peito e disse: "Me perdoe, mãezinha, mas preciso te dizer que eu não posso ajudar o seu filho." Laura queria saber o porquê, mas a médica não deixou que ela concluísse seu raciocínio e disse: "Mãezinha, o que seu filho tem, nenhum médico pode ajudar, porque não é físico, mental ou emocional, é espiritual." Marta começou a chorar e a médica prosseguiu: "Eu sei que está sendo muito duro para você, mas leve seu filho em uma igreja. Peça para orarem por ele. Realmente eu não posso ajudar." Laura saiu daquela clínica como se só a morte fosse capaz de trazer paz para sua alma e lembrou que a sua avó, quando criança, a levava para a igreja, mas fazia décadas que não entrava em nenhuma e nem sentira desejo de fazê-lo. Pegou o táxi, pediu para que o motorista deixasse no endereço da sua casa. Laura estava vazia, não sentia mais nada e adormeceu com John em seus braços. Laura foi despertada com o motorista que disse: "Perdão, senhora, é que o meu pneu furou e eu preciso trocar. Se a senhora estiver com muita pressa, eu peço outro táxi para a senhora seguir a sua viagem." Marta disse que esperaria, pois não tinha mais pressa para nada. Laura colocou John no banco do carro e saiu. Quem é a Marta? Provavelmente alguém que estava ali, né? Laura colocou John no banco do carro e saiu para esticar as pernas quando ouviu um cântico que a lembrava da época de criança e ela começou a cantarolar. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Muito lindo esse louvor, é lindo mesmo. Ela correu pro carro, pegou John em seus braços, deu R$ 100 ao motorista que gritava: "Senhora, senhora, seu troco." Mas Laura não desviou a sua atenção. Ó, piadinha. Ô, glória, tá glória. Mas Laura não desviou sua atenção e seguiu em direção à música. Quando ela chegou em seu objetivo, entrou pelo templo, colocou seus filhos no braço de quem estava sobre o altar e caiu de joelhos, sem dizer nenhuma palavra. O homem, que por coincidência ou não, era o pastor da igreja. Glória a Deus. O homem levantou John ao céu e disse com todo o fôlego dos seus pulmões: "Eu te repreendo, espírito da morte. Sai agora do meio dessa família." John começou a se contorcer e gritou: "Mamãe, eu estou aqui." Laura se levantou do chão, agarrou seu filho e o beijou entre choros e sorrisos. Ao terminar o culto, o pastor chamou Marta em particular, enquanto John, como uma criança de 7 anos saudável, corria de um lado para o outro no pátio da igreja e disse: "O que aconteceu com seu filho?" Marta e Laura. Tá. O que eu acho? Eu acho que trocaram os nomes na hora de escrever o relato, então acabaram que estão alternando entre o mesmo. Dois nomes, a mesma pessoa, mas Marta e Laura acho que é a mesma pessoa. Pelo que eu tô entendendo. O que aconteceu com seu filho foi um trabalho muito grande de feitiçaria para matar a senhora.
mas caiu sobre o seu filho. Uma pessoa virá te pedir perdão. Se posso lhe dar um conselho, aceite esse pedido. Laura deu um abraço no pastor e disse: eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. O pastor a interrompeu. Não foi eu quem ajudou seu filho. Então agradeça a quem fez. Jesus Cristo. Ambos se despediram e Laura seguiu seu caminho para casa. Fez um jantar especial e disse a John: filho, quando o papai chegar, eu quero que você fique no seu quarto. Nós iremos fazer uma surpresa para ele, pois hoje é um dia muito especial. Aí John concordou. Abraçou sua mãe, lhe deu um beijo e foi para seu quarto ver TV. Eric chegou como quem arrasta o próprio corpo. Beijou Laura na testa, seguiu para o quarto de John, como lhe era de rotina. Porém, Laura segurou em sua mão e o levou para a cozinha, onde estava a mesa posta. E Eric perguntou: esqueci mais uma vez de uma data especial? Laura, com os olhos cheios de lágrima, gritou: John, papai chegou! Eric, sem nem se virar para o corredor, pois não acreditava no que parecia estar acontecendo e teve medo de ser um sonho. Porém, o barulho dos passos apressados de John fez com que um homem de 1,80 desabasse sobre os seus joelhos, como um herói nocauteado. Eric estava com as mãos sobre os olhos, tentando esconder o seu choro, mas John quebrou a sua resistência, dizendo: papai, olhe para mim. Eric olhou como se fosse o dia em que olhou seu filho após o seu nascimento e o beijou tanto que John disse: para, papai, você está me deixando todo babado. Todos riram e se abraçaram. No dia seguinte, os familiares que haviam sido avisados que John havia melhorado chegaram a casa. Os vizinhos também foram atestar a cura milagrosa de John, que não entendia todo aquele movimento, mas estava adorando ser apaparicado. Ganhou muitos presentes, abraço. O dia chegou ao final, a casa ficou só, com os seus respectivos moradores, que queriam ficar o maior espaço de tempo acordados, para viverem um pouco mais aquela sensação de estar tudo bem. Mas o cansaço foi batendo a porta e todos decidiram se recolher. Mas naquela noite, os pais decidiram que John dividiria a mesma cama que eles, o que o John adorou. Quando estavam todos já deitados para dormirem, alguém tocou a campainha. Eric disse: deixa que eu atendo. Mas Laura se levantou e olhou pelo olho mágico e viu que quem tocava a campainha tarde da noite era Marta, sua amiga de infância e alguém muito querida por toda a família. Oh, glória. Ela abriu o portão e convidou Marta para entrar. Laura, eu vou ser rápido, pois eu sei que vocês estão preparados para dormir e já é tarde. Laura notou um desconforto em Marta e foi gentil como sempre era. Fica tranquila, pois hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida. Marta abaixou os olhos e disse: eu sei, Laura. Eu sempre admirei sua família, eu sempre amei seu filho como se fosse meu. Mas depois que o Alessandro me largou, eu fiquei muito mal. Eu não conseguia aceitar mais a felicidade de ninguém, nem a sua. Seu esposo sempre foi um marido exemplar, nunca deu confiança a ninguém, nem a mim, quando tentei tirar ele de você. E eu sou uma mulher muito mais atraente que você, sou bem-sucedida. Não tinha fundamento todo aquele desprezo que o Eric sentia a meu respeito. Então eu busquei uma alternativa para ter a família que eu sempre sonhei. O marido exemplar, o filho inteligente e saudável. Foi quando eu procurei uma feiticeira e pedi que ela fizesse um trabalho para te separar do seu marido. E finalmente ele pudesse olhar para mim. Mas o John estava na hora errada e no lugar errado, Laura. Levantou o rosto de Marta e disse: lugar errado. Laura levantou o rosto de Marta e disse: eu não quero ouvir mais nada e eu te perdoo.
Ser humano evoluído. Evoluído. Marta ficou parada durante alguns segundos olhando dentro dos olhos de Laura. Se levantou, foi rasgando a sua roupa, desamarrou os cabelos e bagunçou e disse: agora eu sei o porquê eu não consegui destruir essa família. Marta saiu correndo porta fora, grunhindo como um animal. Laura fechou a porta e voltou para o quarto. John já estava dormindo no peito de Eric, que perguntou quem era. E Laura disse que foi engano e dormiram em paz. No dia seguinte, corria a notícia que Marta havia se jogado na linha do trem, que a despedaçou a ponto de ficar quase irreconhecível. Então, na verdade, ali, quando eles foram para a igreja, que estava citando a Marta é amiga, né? A amiguinha, né? De infância que tava ali junto, né? Com a mãe. O que vocês acharam dessa história? Desse relato? Graças a Deus, Deus é bom demais, meu Deus. Eu sempre falo isso, Deus é muito bom nas nossas vidas. Ele zela por todos aqueles que crê nele. É só a gente procurar ele que ele nos ajuda. Como que pode? Só que o mal que a gente faz para as pessoas, eles voltam pra gente, né? Graças a Deus, não conseguiu atingir aquela família. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Se você gostou do relato, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Compartilhe com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e deixe... Meu Deus, eu não sei nem o que eu falo. Nunca eu falo. Até o próximo relato. Tchau!